estão bem? Então, estão todos bem acomodados? Amém? Vamos falar sobre estar conectados com Cristo. É isso, né? Essa conexão de vez em quando cai, né? Não deveria cair, mas de vez em quando parece aquele Wi-Fi instável, né? Às vezes parece que a gente permite com que essa conexão ela caia, ela diminua um pouquinho o sinal. Mas o propósito que Deus tem para as nossas vidas é que nós possamos ter uma vida constante na presença dele. Constante. Amém. Estarmos sempre conectados com esse Cristo e vivermos na presença dele conectados. Amém? Aleluia. Aqui todos, eu creio, são convertidos, pessoas, né, que já aceitaram Jesus. Você com certeza lembra o dia que você aceitou Jesus, o dia que você disse sim para o Senhor pela primeira vez. Amém? Lembra ou não lembra? Você tem isso na memória ou não tem? Sim ou não? Você tem um dia assim, um divisor de águas na sua vida, um dia em que você fala, não, naquele dia eu mudei a minha vida, naquele dia eu me conectei com Cristo como eu nunca tinha me conectado antes. Às vezes a gente tem o dia que nós aceitamos Jesus, o dia que nós entregamos a vida para Ele, mas tem aquele dia em especial, né, que você recebeu um toque especial do Espírito Santo, e aquilo te ligou a Jesus de uma maneira que você ficou totalmente conectado nele. Você não pode mais sair de perto, você não pode mais ficar longe, você não pode mais se distanciar, você precisa ficar do lado dele, porque você sabe que a sua vida foi marcada por um dia, por um momento, por uma palavra, por uma revelação, por algo que Deus fez na sua vida. Amém? Tem ou não tem esse dia? Eu fui criado dentro de uma igreja evangélica, desde pequenininho, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar da igreja luterana, né? Uma igreja bem tradicional, uma igreja que foi fundada, né, pelos reformadores, desde a época de Martinho Lutero, e essa igreja veio, né, em especial da Alemanha para o Brasil. Eu sou descendente de alemão, sou a sétima geração de luteranos na minha família. E quando eu nasci dentro de um lar cristão, eu nasci dentro de um lar evangélico, só que um lar evangélico um pouquinho, né, muito religioso. A igreja luterana lá no sul, onde eu fui criado, era uma igreja que ela permitia tudo, muito permissiva. O pastor luterano, só para vocês terem uma ideia, o pastor luterano usa um talar preto igual padre, sabe? É muito tradicional a igreja, não é pouco não, é muito tradicional. Não podia nem se imaginar na igreja luterana você ter um teclado, uma bateria. Não, era tudo mais ou menos no gogó mesmo, e não tinha essa questão de banda, né? Essa coisa toda que nós temos hoje. Então era muito tradicional. Mas eu me lembro que lá naquele lugar muito tradicional, eu lembro que eu tinha experiências com Cristo. Com 8, 9, 10 anos de idade, eu me lembro de experiências que eu tive com Jesus, como assim, que foram divisores de águas na minha vida, sabe? Eu me lembro que às vezes eu ficava, como criança, ficava chateado com alguma coisa, chateado com o pai, com a mãe, com alguma situação, né? Criança não fica emburrado de vez em quando, sim ou não? Ficar emburrado é coisa de criança, amém? Amém? Né? Você não fica emburrado mais, né? Isso é coisa que só criança faz. Mas eu me lembro que a gente tinha esses momentos, e eu tinha um lugar onde eu corria, e ali naquele lugar eu ouvia a voz de Deus. Deus falava comigo. Parece que eu tinha um lugar especial onde eu estava conectado com Cristo, onde eu estava conectado com Deus. E eu me lembro que os anos foram passando, e eu acabei indo para São Paulo, interior de São Paulo, com 15 anos, para estudar no colégio interno, para fazer um curso de técnico agrícola. E fiquei 3 anos no colégio interno, dos 15 aos 17, 18 anos. Nesse colégio interno eu aprendi tudo que eu não tinha aprendido até então, né? Aí eu me conectei com bebida, eu me conectei com cigarro, eu me conectei com amigos que não eram bons amigos, eu me conectei com pessoas que trouxeram uma má influência sobre a minha vida, e eu me desconectei de Cristo. Com 15 anos eu me desconectei daquela vida que eu tinha, e eu comecei a me conectar com uma vida diferente, e então eu comecei a viver da maneira que todos viviam. Quando eu saí desse colégio interno, eu vim para Campo Grande e conheci a minha
minha esposa, primeira dama, com 19 anos de idade, eu tinha 19, ela tinha 18, né? Eu me conectei com ela então, e ela sempre me falava, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos voltar para a igreja. E eu sempre achava dificuldade, sempre colocava um empecilho, sempre colocava alguma coisa para dizer não, ainda não é o tempo, não é a hora, eu não senti o chamado. E eu me lembro que um dia, depois eu devia ter o quê? Uns 28 anos de idade já, a gente já estava há 10 anos praticamente juntos. Eu me lembro que um dia, mesmo vivendo a minha vida do jeito que eu vivia, eu ouvi uma voz, e era a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo dizia assim para mim, vai ler a Bíblia. Eu ouvi. E aí eu coloquei uma Bíblia lá na estante da minha casa e comecei a ler. Só que todas as vezes que eu começava a ler aquela Bíblia, eu sentia sono. Você nunca sentiu sono lendo a Bíblia, amém? Né? Só eu, uma experiência que eu tive. E eu sentia sono, e eu lia um pouquinho e dizia, eu não tenho tempo para isso. E colocava a Bíblia de volta para a estante. E aí eu voltava à minha vida normal. De repente eu ouvi uma voz novamente, uma voz me chamando, vai ler a Bíblia. E eu insistia de novo, começava a ler a Bíblia e dizia, não tenho tempo para isso. Eu pensava, não tenho tempo para isso, eu jogava a Bíblia, continuava vivendo a minha vida. Um dia, eu lembro que comecei com uma dor no joelho direito, uma dor terrível, começou a dar uma dor terrível no meu joelho direito. E eu trabalhava muito, com 20 e poucos anos eu já era empresário, já tinha 10 funcionários, tinha empresa e fazia muitas coisas. E eu trabalhava dia e noite, sem parar. Eu queria ganhar dinheiro, comprar carro, comprar casa, tinha chácara e eu queria ganhar dinheiro. E eu me lembro que eu dizia, quando eu ouvia essa voz, eu não tenho tempo. E aí um dia começou uma dor no meu joelho, eu fui ao médico e ele disse, olha, está nascendo um tumor por baixo da rótula do seu joelho. E é gigante esse tumor. E você não tem o que fazer, a não ser ir para sua casa, porque não dá para operar, não dá para fazer nada, é um furúnculo, já ouviu falar de furúnculo? Por baixo da rótula do joelho. E ele disse, olha, esse tumor ele vai crescer, se ele crescer e bater na rótula do joelho, você está enrolado, porque vai ser muito difícil. Porque aí ele vai bater na rótula do joelho, ele vai se deslocar para um dos lados, vai subir e provavelmente vai cortar algumas veias de sangue e você vai precisar ficar na sua casa, antibiótico, anti-inflamatório, com o pé para cima, né, tomando cuidado para isso não piorar, mas não tem o que fazer. E eu me lembro que eu cheguei em casa, meu joelho virou uma bola, começou a cortar veias de sangue por dentro e o joelho começou a crescer assim, ficou uma bola de sangue, aquilo estourou, começou a sair aquele líquido. Quando eu estava com a perna para baixo, começava a dar hemorragia. Aí o médico falou, quando começar a hemorragia, você ergue um pouquinho o pé. Quando você perceber que o pé está roxeando por falta de irrigação lá em cima, você desce de novo o pé um pouquinho e você vai ficar uns 15, 20 dias desse jeito. Quando eu cheguei na minha casa, pastores, do médico, e eu tive que lidar com essa situação, o Espírito Santo falou ao meu coração, falou assim, agora você pode ler a Bíblia, porque agora vai doer, você não vai conseguir dormir de dor, e agora você tem tempo. E eu comecei a ler a Bíblia, 70, 80 capítulos por dia, completei o ciclo de 15 dias, eu li toda a Bíblia em 15 dias. E eu acabei de ler a Bíblia, eu joguei ela de volta na estante e fui viver a minha vida normalmente, novamente. Às vezes a gente é um pouco duro de coração, né? Você não, com certeza, mas né, você não chegou aqui pela dor, amém? Você chegou pelo amor, né? Mas assim, às vezes a gente chega a Cristo pela dor, às vezes a gente se reconecta a Cristo pela dor. E aí eu me lembro que os anos foram passando e a minha mãe, ela era muito crente, era muito cristã. E eu me lembro que um dia a minha mãe, ela descobriu que ela tinha câncer e aí ela ia na igreja ainda mais. Ela ia na igreja, ela buscava, ela orava e ela tinha uma fé tão grande que ela dizia assim, se Jesus quiser me curar hoje, Ele pode me curar, mas se Ele não me curar, eu estou pronta para ser levada por Ele. E a minha mãe ficou lutando com esse câncer durante 7 anos e eu pegava ela, que ela não dirigia, morava perto, eu pegava ela no domingo, levava ela na igreja, ficava dormindo dentro do carro até o culto acabar e aí ela saía da igreja e eu levava ela de volta para casa. Essa era a minha agenda nos dias de domingo.
E às vezes eu saía, dava uma volta, voltava, pegava ela durante 4 anos. Praticamente todos esses 4 anos eu que levava ela na igreja. E ela dizia: Renato, um dia você vai se conectar com Cristo. Um dia você vai entender esse amor que eu vivo. Um dia você vai entender porque eu amo tanto esse Jesus. E eu falava: não, isso é coisa dela, isso aí é uma coisa de pessoa fraca, uma coisa que, né, não tem nada a ver. E o tempo foi passando, a minha mãe foi piorando. Ela operou de uma mama, do seio esquerdo, depois ela operou do seio direito, ela tirou uma íngua, tirou 2 ínguas, e chegou um dia, uma quarta-feira, eu lembro até hoje, quarta-feira, 10h30 da noite. A doutora do Hospital do Câncer nos ligou, minha mãe estava internada lá, e a doutora ligou e falou assim: Renato, a sua mãe, ela deve ter mais ou menos uns 40 minutos de vida ainda. Não tem mais o que fazer, já entrou água no pulmão 2 vezes, a gente já drenou, e ela não está conseguindo respirar, está toda tomada, ela está com morfina, ela está com a medicação no máximo, e ela está delirando de tanta dor, de tanta morfina, e eu queria que você viesse aqui para você poder se despedir dela. E aí eu e o meu pai, nós saímos de casa 10h30 da noite, fomos ao Hospital do Câncer. Quando nós chegamos lá, tinha uma maca onde ela estava deitada, e tinha um sofazinho assim na sala, no quarto, e a minha mãe estava deitada lá com morfina, delirando, falando algumas coisas sem sentidos. E aí nós tocamos nela, começamos a nos despedir, chorar com ela ali, falar algumas palavras, e de repente ela começou a levantar o braço, e ela levantava o braço deitado assim, ela levantava os 2 braços, erguia, e ela abria o olho e ela dizia: Jesus. Aí ela, com muita dificuldade, ela abaixava o braço novamente, conseguia pegar um restinho de fôlego, e erguia novamente os braços e dizia: Jesus. E aí ela abaixava novamente os braços, e aí ela pegava um fôlego e ela erguia de novo e dizia: Jesus. E ela começou a falar: Jesus, 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 Jesus. E eu e o meu pai, nós ficamos ali assistindo aquela cena, sentamos no sofá porque demorou, e ela continuou, mais ou menos uns 40, 50 minutos, ela erguia os braços e dizia: Jesus. Aí ela abaixava e ela voltava, erguia os braços e dizia: Jesus. De repente eu me lembro como se fosse hoje, ela ergueu os 2 braços, ela deu um sorriso e ela disse: Jesus. E quando ela abaixou os braços, caiu a cabeça de lado e saiu sangue aqui pela boca. E ela faleceu. E eu fiquei pensando naquilo, como uma pessoa no estado de morte, de dor, com morfina, vivendo nos seus últimos segundos, seus últimos minutos de vida, consegue olhar para o teto de um hospital e dar um sorriso. E eu fiquei com aquela imagem na minha mente, e aquilo ficou me apavorando, aqueles minutos ali. Aí os médicos chegaram e levaram ela e tal, e eu fui para casa, eu fui preparar algumas coisas do sepultamento, fui em Pax, fui não sei aonde e tal. O corpo foi liberado 4h30 da manhã. 4h30 da manhã a gente subiu para aquele cemitério de Jardim das Palmeiras, é isso? Lá em cima. E lá naquele cemitério, eu sentei numa daquelas pedras do lado de fora, né? Tem as capelas assim do lado de dentro, e tem umas pedras que a gente senta que são bancos ali do lado de fora, sabe? E eu fiquei sentado numa daquelas pedras ali, de cabeça baixa, o meu irmão, meu pai, a Marcinha estavam lá dentro chorando, em volta do caixão, e eu sentado numa daquelas pedras ali pensando: como que pode uma pessoa ser tão feliz num momento tão doloroso da vida? E aí eu estava pensando nisso, sentado, chegou um homem, e ele sentou do meu lado e ele disse: você é o filho daquela mulher? Aí eu disse: sim. Ele falou: pois é, eu estava dormindo e o Espírito Santo me acordou e disse para eu vir aqui e falar com você. E o Espírito Santo disse: você precisa se conectar com Jesus, você precisa voltar para Jesus, você precisa se entregar para Jesus. A minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida, ela mudou daquele dia. A partir daquele dia eu não consegui chorar a dor da perda da minha mãe, porque a alegria que o Espírito Santo colocou no meu coração era muito maior do que a dor que eu estava sentindo, sabe? Era uma coisa que não tinha explicação.
E eu ficava até preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim, né? Porque o filho ingrato não chora pela mãe, né? Mas nem chorar eu conseguia, porque tinha uma alegria muito grande no meu coração. Sabe, é isso que eu acredito que nós precisamos começar a orar para ter essas experiências com Cristo que nos conectam com Ele e marcam tanto a nossa história, tanto a nossa vida, que nunca mais nós conseguimos ficar longe dele. Sabe? Eu quero trazer um texto para a gente meditar um pouquinho, aqui em Gênesis capítulo 3, amém? Eu contei esse testemunho para vocês me conhecerem um pouquinho e para a gente entender que existem conexões que nós temos que experimentar com Cristo, experiências que nós precisamos ter. Não que as experiências sejam maior do que a palavra, amém? Mas as experiências elas nos fortalecem nessa caminhada. Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a queda. Diz assim no verso de número 1: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A minha versão é NVI, tudo bem? Que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso eu me escondi. Amém? A desconexão. Quando o homem se desconectou de Deus, Deus todos os dias tinha uma conexão com Adão e com Eva, quando ele descia no jardim e passeava ali no jardim junto com o homem, junto com Adão. E aí um belo dia desses, o pecado desconectou o homem de Deus. O homem ficou longe de Deus. Deus não ficou longe do homem, amém? Foi o homem que se distanciou de Deus, porque Deus, ele continuou indo no mesmo lugar, procurando as mesmas pessoas, tentando ter a mesma conexão de antes. Mas o homem, por causa do pecado, acabou se desconectando de Deus. E essa desconexão, né? Essa desconexão de Deus, ela gerou no homem sentimentos que antes não tinham no jardim. Quais sentimentos não tinham no jardim? Porque a gente fala muito a respeito do jardim do Éden, né? Como um lugar onde não precisa trabalhar, não é? É só ficar ali dominando, dando nome, né? É só ficar tranquilo, não tem suor, não tem que ficar preocupado, mas alguns sentimentos que hoje nos perturbam, eles entraram justamente por causa da queda. Se você olhar o texto com cuidado aqui, o último versículo, o versículo de número 10, ele diz assim, ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Então, 3 sentimentos básicos, primários, que entraram através da queda e tomaram conta do homem e ainda continuam dominando muitas vezes a nossa alma, e isso nos desconecta do propósito, isso nos desconecta de Deus. Primeiro sentimento, medo. Aqui diz, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. O medo começou a dominar a alma do homem. Anteriormente o homem não sabia o que era o medo. Segundo sentimento, vergonha, porque eles estavam nus. Então eles começaram a sentir vergonha porque estavam nus. Medo, vergonha, e por último eles se esconderam. Ou seja, eles começaram a se esconder por causa da culpa. A culpa, o medo da consequência. A culpa é o medo da consequência. Isso é culpa.
Então, esses sentimentos entraram e começaram a tomar conta do ser humano, tomar conta do homem. Medo, vergonha e culpa. Sentimentos primários. E esses sentimentos primários hoje, se nós não estivermos totalmente conectados com Cristo, esses sentimentos eles vão dominar. Eles vão dominar a nossa alma e eles vão nos distanciar do propósito. Eles vão nos distanciar de Jesus. Vocês estão entendendo? Amém? Sim ou não? Estão entendendo? Então, olha só. Quando muitas vezes a gente passa por uma situação desafiadora, né? Quando nós temos fé, sim ou não? O problema da igreja não é fé. Eu acredito que a igreja tem fé. Pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda, mas nós temos fé, amém? Acho que o nosso problema não é fé. Nós não temos problema com fé. Se eu perguntar para você, você acredita que Deus possa fazer um milagre? Você pode dizer, eu acredito. Se eu perguntar para você, você acredita que Deus pode te dar aí um emprego de excelência? Você vai dizer, eu acredito. Então, se você acredita, por que quando você vai fazer a prova, ou vai fazer uma entrevista, bate um calorão, começa a suar, bate taquicardia, você fala, não vou conseguir, trava, não consegue falar, não consegue fazer entrevista, não consegue fazer a prova, sua, molha a folha todinha que você está ali, e você trava, e chega no final, você entrega a prova e fala, meu Deus, acho que eu não vou conseguir. Mas a fé não estava, né, arrojada antes, não estava forte, por que então você não conseguiu? Então, abre uma janela killer, como diz o Augusto Cury, né? Às vezes uma situação inesperada vem e nós começamos a entrar em desespero, abre uma janela killer, uma janela assassina e começam assim os pensamentos negativos e eles vêm, não vou conseguir, não vai dar certo, não tem jeito, e se eu não passar, como que eu vou encarar meus pais? Aí vem o medo, aí vem a vergonha, e aí começa a vir a culpa, deveria estudar mais, deveria ter me preparado melhor, meu Deus do céu, não vai dar certo, e aí, né, são inúmeros fatores que nos aprisionam, que nos bloqueiam, que nos limitam por causa do pecado de Adão. Sim ou não? Por causa do pecado. Agora, o que Cristo quer fazer conosco, amém? Ele quer nos reconectar nele, ou quer que nós permanecemos conectados nele, a ponto de que esses sentimentos que são próprios do ser humano, eles não interfiram na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Amém? Que nós possamos, em nome de Jesus, ser maiores que esses sentimentos, porque esses sentimentos são de um homem caído, esses sentimentos são de um homem que pecou, de um homem que está fugindo de Deus, e não um sentimento de um jovem, de uma jovem, de um homem, de uma mulher que está na igreja, que está conectado com Cristo, que tem uma vida espiritual, que entendeu que nasceu de novo, que nasceu do Espírito, que não precisa temer, que pode andar em bênção, que pode andar em vitória, que tudo aquilo que ele orou, ele crê que Deus vai abençoar. Ele não deveria ser um sentimento que toma conta da igreja, não deveria, mas infelizmente aparece esse monstro, né? E esse monstro ele quer nos capturar. Esse monstro do medo ele quer nos capturar. O monstro da culpa quer nos capturar. O monstro da vergonha quer nos capturar. E aí ele nos captura e nós não conseguimos viver o plano de Deus como Deus estabeleceu para que nós vivêssemos. Amém? É Satanás mesmo que entrou, né, irmãos? É o diabo. Então o que o homem faz? Preste atenção. O que o homem faz e a mulher para se libertar desse sentimento, para se libertar dessa culpa, desse medo e dessa vergonha? Porque vocês lembram que eu falei aqui que quando eu era pequeno, eu tinha um lugar aonde eu ia e eu fugia para aquele lugar, e quando eu fugia para aquele lugar eu tinha uma experiência com Deus e Deus falava comigo, amém? Só que Adão e Eva, eles fazem ao contrário disso. Quando esses sentimentos começam a tomar conta da vida deles, e às vezes nós fazemos isso, e por isso nós nos desconectamos de Cristo, tá? Eles fizeram o quê? Olha só, Gênesis 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora verso 8. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então o que eles fizeram? Eles buscaram para si duas coisas.
camuflagem e esconderijo. O que é uma camuflagem? É uma máscara. É uma tentativa de você colocar uma máscara, né? Aqui no caso, para esconder a vergonha, eles fizeram para si aventais, né? De folhas de figueira, para esconder a nudez, para esconder a vergonha, mas na verdade a vergonha não estava nos órgãos genitais, a vergonha estava na mente, por causa do pecado cometido. Então eles começaram a usar artifícios agora humanos, porque eles não estavam mais, né, na presença de Deus, e começaram a criar artifícios humanos para esconder o pecado, para esconder aquele sentimento que eles estavam sentindo. E não só isso, o que eles fizeram? Eles começaram a se esconder de Deus, entre as árvores do jardim. Ou seja, Deus começou a chamar: Adão, 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 cadê você? E eles começaram a se esconder entre as árvores. É como se você olhar aqui, né, tem aquelas árvores ali, os pés de eucalipto, né, troncos grossos. Então eles começaram a se esconder entre as árvores, começaram a ficar atrás das árvores, para que Deus não os visse. Sabe, às vezes, nós fazemos isso. Às vezes nós estamos num lugar em onde nós somos tomados por sentimentos como esse, sentimentos de medo, sentimentos de vergonha, sentimentos de culpa, e o que nós fazemos? Em vez de nós corrermos para a presença de Deus e nos conectarmos totalmente com Cristo, totalmente na presença de Cristo, nós começamos a vestir uma máscara e fingir que está tudo bem. Nós colocamos uma máscara como se fosse aqui folhas de figueira, e começamos a vestir uma máscara, e nós vamos dando a paz do Senhor, 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 né? E está tudo bem. Só que você está desconectado de Cristo, porque você não conseguiu passar para esse Cristo a sua real situação. Você não teve coragem de enfrentar a Cristo, não teve coragem às vezes de estar com os seus irmãos, de enfrentar os seus irmãos e simplesmente dizer para eles: eu não estou bem. E aí nós começamos a buscar para nós esconderijos. Eu não sei se você, quando era pequeno, né, você tinha esse hábito de ter um lugar secreto de se esconder, sim ou não? Teve ou não teve? Tinha um lugar onde você ia lá, se escondia, né, às vezes dentro do armário, né, pequenininho, entrava no guarda-roupa, fechava ali. E justamente as crianças faziam isso porque as crianças refletem, né, o ser humano, o adulto, né? Às vezes tem uma criança dentro de nós e nós não sabemos. Só que hoje nós não nos escondemos mais dentro de um armário, né? Nós começamos a nos esconder dentro de nós mesmos. E nós vestimos uma máscara, e nós começamos a sair, e nós começamos a andar, e nós começamos a fazer de conta, e não permitimos que Cristo venha e traga essa libertação, essa cura, que precisa acontecer dentro de nós. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então a culpa fez eles se esconderem, a vergonha fez eles colocarem folhas de figueira sobre o corpo, e o medo das consequências fez eles fugirem da presença de Deus. Sabe, eu sei que ninguém é perfeito, nenhum de nós é perfeito, mas uma coisa que nós não podemos fazer: repetir o erro de Adão e Eva. Porque se nós repetirmos o erro que Adão e Eva cometeram, o que nós vamos fazer? Nós vamos cair no mesmo pecado que eles caíram. Ou seja, nós vamos ser expulsos da presença de Deus. Eu sei que vocês aqui, a maioria, já leu muita Bíblia, amém? Amém ou não? Amém ou não amém? Você já se perguntou um dia: e se por acaso Adão tivesse se arrependido? Se ele tivesse chegado na presença de Deus e falado assim: Senhor, realmente, né, eu comi do fruto, me perdoa, eu errei, a Eva errou, nós erramos, a culpa não é da serpente, a culpa é nossa, nos perdoe. Você acha que Deus iria expulsar esse casal do jardim, sim ou não? Não sei, né? Pode ser que não, né? Acredito que não. Então, a questão é justamente essa: para onde nós vamos quando as coisas não estão bem? Aonde nós vamos nos esconder quando nós estamos com algum sentimento que nos perturba?
Porque é isso que vai diferenciar o nosso futuro, se nós vamos permanecer conectados com Cristo ou se nós vamos perder essa conexão. Preste atenção, você lembra quando Judas traiu Jesus? Sim ou não? Vocês lembram ou não lembram? Judas traiu Jesus, e quando Judas traiu Jesus, a Bíblia diz que ele ficou tomado de remorso, sim ou não? Ele se arrependeu de ter feito isso, porque ele diz assim: pequei contra um homem inocente, não foi? Ele diz assim: pequei contra um homem inocente. Ele foi tomado de remorso, ele pegou as moedas que ele recebeu como dinheiro daquela traição, ele jogou de volta para os sacerdotes, e ele saiu dali e foi e se enforcou. Sim ou não? Ele se desconectou de Cristo quando? Quando ele traiu ou quando ele saiu da presença de Cristo? Ele se desconectou de Cristo não foi no momento da traição, foi no momento em que ele não quis encarar Cristo e voltar para Cristo, e enfrentar Cristo e dizer: Cristo, eu errei. Pedro traiu Jesus da mesma maneira, só que com palavras. Ele disse: eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. Ele negou Cristo 3 vezes, só que mesmo depois de ele ter negado Cristo 3 vezes, a Bíblia diz que ele voltou para o lugar onde ele estava, aonde Cristo depois entrou. Ele não fugiu, ele não foi se esconder, ele não foi se suicidar, ele voltou para a presença de Deus e ele ficou calado. E na presença de Deus, um dia, passado 2 ou 3 dias, Jesus no 3º dia ressuscitou, e as mulheres chegaram e disseram assim: Pedro, Jesus ressuscitou. E Pedro saiu correndo em direção ao sepulcro, João correndo junto com Jesus, chegou primeiro, e Jesus então ali entrou no sepulcro e falou: cadê o mestre? Cadê Jesus? Cadê o meu Senhor? A diferença entre quem permanece conectado com Cristo e quem se perde e se suicida é: para onde eu vou depois que eu cometo um pecado? E nós somos assim. Não adianta você falar para mim que você em algum momento não tem um momento onde você está fraco, onde você está com tendências de medo, de culpa. E a questão crucial é para onde você vai depois que esses sentimentos começam a tomar conta do seu coração. Adão e Eva fugiram, se esconderam, fizeram folhas de figueira, ficaram entre as árvores e deveriam ter ido para Deus. Judas, ele não conseguiu enfrentar Jesus, e Pedro permaneceu com Jesus e foi restaurado em Cristo. Amém? Vocês estão entendendo? Antes daqui dos irmãos chegarem e falarem realmente sobre como permanecer conectado, eu acredito que nós temos que ter essa revelação na nossa mente, de que embora algumas coisas na nossa vida não aconteçam do jeito que nós gostaríamos, embora a nossa vida ela é cheia de nuances, ela é cheia de altos e baixos, ela é cheia de dias bons, e às vezes vem dias maus, e às vezes nós somos levados por uma outra situação. Nós temos que entender que precisamos voltar para Cristo todos os dias, voltar e permanecer conectados com Cristo, voltar para Cristo. Não importa, não importa, a cruz é o lugar. Amém? Vocês estão entendendo ou não? A psicologia vai dizer que esses sentimentos são freios morais. É verdade, a psicologia vai lidar com esses sentimentos como freio moral, né? Porque o medo, ele é bom, porque se você não tiver o medo, né? Se você não tem medo, você atravessa uma rua sem olhar se vem carro, não é? Se você não tem medo, você pula numa piscina sem saber nadar. Então o medo é bom. Existe um medo que é um recalque, né? Freud fala que é aquele medo que nos impede de fazer besteira. A vergonha é boa, por isso você, né, não faz algumas coisas por vergonha. Isso é bom, amém? Né? A culpa também ela não é de toda ruim, porque às vezes é bom, né? A gente poder ter aquele momento onde você faz uma reflexão. Agora, veja bem, o problema não está no sentimento, o problema não está no medo, o problema não está na culpa, o problema não está na vergonha. Onde está o problema? É para onde eu vou depois que eu sinto isso. Entende? Eu não vou na igreja hoje porque estou com vergonha aos irmãos, aconteceu tal coisa, não sei o que, eu não vou para a igreja. Nós começamos a nos distanciar
da presença de Deus. Nós começamos a sair. Um dia, conversando com o irmão, ele disse para mim: eu não me desvio por medo de Deus. Não me desvio por medo de Deus. Eu falei: me explica como que é isso, como que você consegue viver uma vida cristã, permanecendo em Cristo, com medo da consequência. Meu Deus, sabe, provavelmente essa pessoa ela não vai conseguir ficar muito tempo, porque na verdade esse medo que às vezes nós temos, né, do inferno, esse medo de não herdar o reino de Deus, ele só pode durar por um instante, até nós chegarmos na presença de Cristo e Ele nos abraçar. Pronto, o amor, ele supera todo medo. Aonde habita o amor, o medo vai embora, amém? E não é isso que Paulo diz? Então nós temos que entender que, embora esses sentimentos às vezes tomem conta da nossa vida, nós precisamos correr para Cristo. Não podemos permitir que esses sentimentos nos distanciem de Cristo. Amém? Amém. Olha só, quando Pedro ele vai até a presença de Cristo, a Bíblia diz que a única coisa que Pedro fez depois que ele percebeu que tinha traído Jesus, e Jesus sabia que ele tinha traído, porque Jesus fita os olhos em Pedro, a única coisa que Pedro fez foi chorar. Ele não se justificou, ele não se explicou, ele não tentou de maneira nenhuma culpar outras pessoas, né, por aquele ato que ele cometeu. Você percebe que quando Deus encontra Adão e Eva, o que Adão fala para Deus? Ele tenta tirar a culpa dele e culpar outra pessoa, né? Ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu, né? Adão, você comeu da fruta? Não, eu comi, mas foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu da fruta. E aí Deus vai até a mulher fala: não, foi a serpente, né? Não foi eu, foi a serpente. E aí a serpente olha para trás e não vê mais ninguém para culpar, né? E aí, enfim, né, todos são culpados. Mas às vezes a gente tenta se justificar e não enfrenta. E esse é o desafio da vida cristã. Se você quiser permanecer conectado com Cristo, você precisa aprender a enfrentar os medos, as vergonhas e as culpas. Nós precisamos enfrentar, parar de tentar mascarar essas coisas e dizer: não, eu não tenho isso, não, eu não sou assim, não é, porque um dia você não vai conseguir lidar com isso. Nós precisamos enfrentar a verdade, enfrentar a realidade. Vida cristã é realidade, evangelho é realidade, amém? Evangelho é realidade, é vida real, não é novela mexicana, irmãos. Como é que é o nome daquele negócio que tem agora, aqueles dorama, né? Não é dorama não, irmão, tá? Não é drama chinês não, nem coreano. É vida real. E a vida real do Evangelho sempre vai te levar para você ser transparente, verdadeiro. Porque quando você entende isso, que você pode ser transparente, você pode ser verdadeiro, você nunca vai ficar desconectado de Cristo. Porque você sempre tem um lugar para ir, você sempre tem um lugar para se conectar com Ele, ficar com Ele, firme com Ele. Amém? Judas se suicidou para quê? Para diminuir a dor da alma dele. Judas se matou para tentar se libertar da culpa. Quantas pessoas você conhece que já se suicidaram? E dizem que a pessoa que se suicida, ela não quer morrer, ela quer se libertar da culpa. Ela quer se libertar da dor da alma dela. Então, às vezes nós nos vemos em situações assim. Às vezes com um problema e não conseguimos falar, vem aquela dor emocional, vem aquela culpa por a gente estar vivendo aquilo, e nós colocamos uma máscara e continuamos a viver a nossa vida como se nada tivesse errado. Só que isso um dia pode te levar para um lugar de morte e destruição. Amém? Obrigado. Pare de se esconder atrás das árvores que você tem criado. Existem árvores que nós criamos e começamos a colocar na nossa frente, e nós nos escondemos atrás delas. Nós precisamos romper com isso.
Sabe, a igreja desse tempo, ela precisa romper com isso. Nós precisamos derramar o nosso coração na presença de Deus e sermos verdadeiros em Deus. Chega de religiosidade, irmãos, chega de religiosidade, chega de máscara, chega de mentira, chega de dizer que está tudo bem e não está bem. Sabe, derrame o seu coração na presença de Deus, porque na verdade nós só estamos nos escondendo em outros lugares, mas a nossa postura é a mesma do Adão e a mesma da Eva. Precisamos entender que esse tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo com tantas doenças da alma, com tantas situações, tantas pessoas em depressão, tantas pessoas com pânico, com ansiedade, dentro das igrejas, por quê? Porque não conseguem derramar o coração delas para ninguém. Tem um avivalista, eu não me lembro o nome dele agora, que ele diz que a psiquiatria ou a psicanálise ou os atendimentos psicológicos, eles só existem porque os pastores e a igreja não ouviram as pessoas. Porque esse é o papel da igreja, é o papel que deveria ser da igreja. Mas por muito tempo nós começamos a fingir dentro das igrejas que está tudo bem. E nós temos dificuldade de falar sobre os nossos problemas uns para os outros. Isso vai nos desconectando do corpo de Cristo, isso vai nos desconectando de Deus, isso vai nos desconectando do próprio Cristo. Então nós precisamos entender que nós precisamos parar de criar esconderijos, parar de nos vitimizar e achar que a culpa é do outro, né? Parar com esses lugares de culpa e começar a nos derramar na presença de Deus e procurar pessoas e dizer: eu não estou bem, ora por mim, nós somos corpo de Cristo, nós estamos juntos e vamos vencer e vamos sair disso, e com isso o diabo é desmascarado, com isso o inimigo ele perde a sua força e ele perde o seu poder. Amém? Então o sentimento mais primitivo que existe para diminuir a dor da alma é se esconder, é fugir, é desaparecer, é sair da presença de Deus. E não pense você que nós não somos tendenciosos a isso. Somos sim. Quando bate uma depressãozinha, às vezes um sentimento, né? Baixa aquele humor. Ah, irmãos, vai dizer que não bate uma bad em você de vez em quando? Bate. Né? Todos nós temos essa luta. Paulo disse que todos os dias eu enfrento temores internos e tremores internos, ou seja, uma luta dentro e uma luta fora. Fora é a perseguição, dentro é aquela luta da alma. Não é fácil, sabe? Agora a questão é o que você faz quando isso bate, quando isso vem, quer tomar conta da sua alma, quando o inimigo vem forte e fala que você não é um nada, que você não pode, que você não tem condições, que ninguém te ama, que a igreja te rejeita, que você não significa nada para ninguém, que o seu pai isso, que a sua mãe isso, que aquilo. Aí o que você faz? Você foge, você se esconde, você se isola, você fica com medo, você fica cheio de culpa, você fala eu sou assim mesmo, ou você corre para Cristo? A diferença é só para onde eu vou. Amém? Porque se eu sair da presença de Cristo, isso vai crescer. Agora, se eu for para a presença de um irmão, de alguém, e falar assim: irmão, não estou bem, ora por mim, o diabo é desmascarado. Amém? Então, essa é a pergunta. O esconderijo é um lugar de proteção, é um lugar frágil. Isso não vai te dar segurança. Dá uma sensação de segurança, mas não te deixa seguro. É só uma sensação que nós criamos nesse lugar de que nós estamos protegidos. Lembra da imagem da criança que eu falei? Ela corre para um lugar e se esconde. E não sei, né, se você já brincou com criança assim, mas às vezes a criança se esconde atrás de um banquinho desse aqui, ó, e está todo mundo vendo ela, né? Mas ela pensa que se ela não estiver vendo a pessoa, ninguém está vendo ela, não é? Tanto é que às vezes você fala para uma criança assim, presta atenção, você fala para ela: vamos brincar de esconde-esconde. Uma criança bem pequenininha, ela faz assim, ela tampa a vista, e aí ela pensa que porque ela não está vendo a outra pessoa, ninguém está vendo ela. Mas está todo mundo vendo ela ali, não é? Não é assim, gente? Não é? É ou não é? Assim nós somos às vezes diante de Deus. Nós queremos nos esconder de Deus como uma criança dessa, mas Deus está nos vendo. Você acha que quando Deus pergunta para Adão, cadê você? Deus não está vendo através das árvores? Hã?
Adão, Adão, cadê você? Deus estava vendo, olha o Adão se escondendo, ó, coitado Adão, meu Deus do céu. Às vezes nós somos assim, sabe? E o que nós precisamos entender é que esses lugares, eles são frágeis, eles não são seguros, e Deus está nos vendo. É muito melhor abandonar esses lugares, abandonar esses esconderijos e correr para a presença de Cristo e falar assim: não, eu errei, eu fiz isso, me perdoa, e viver o melhor de Deus, amém? Aleluia! Sabe, nós vivemos num tempo assim. Você vê que as pessoas estão buscando, né, cada dia mais uma aparência, não é? Nós vivemos num tempo de aparência. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas tentam, através do seu rosto, através de uma maquiagem diferente, através, né, de um botox, de não sei o que, de não sei o que. Não sou contra, irmãos. Até falei com a Marcinha, ela fazer o botox dela, mas ela não quer. Ela disse que não precisa. Eu falei, então eu vou tirar meu bigode chinês do botox. Tem uma irmã que faz lá na igreja. Aí eu falei, irmã, vamos tirar esse negócio aqui. Mas às vezes a gente fica se escondendo atrás do quê? A gente percebe essas pessoas que estão no carnaval aqui, elas estão fazendo o que lá? Elas estão se escondendo da realidade. Elas estão fugindo da realidade. Elas não estão lá para se divertir, elas estão lá para se esconder. Elas estão lá para fugir. É um lugar de fuga, é um lugar para onde elas vão para fugir dos seus problemas, para fugir da realidade que elas vivem. Às vezes elas vivem aí o mês de janeiro toda sem dinheiro, né, complicado e tal, para poder gastar no carnaval, para fugir da realidade que está vindo do ano. É um lugar onde elas se escondem, a bebida é um lugar onde as pessoas se escondem, a droga é um esconderijo para onde as pessoas vão, porque elas querem fugir dos seus problemas, elas querem fugir dos seus medos, elas querem fugir das suas culpas, elas querem fugir da vergonha. Então elas começam a mergulhar em droga, em bebida, em promiscuidade sexual. Às vezes, né, a gente vê pessoas, homens, marmanjos, mulheres se escondendo atrás, né, de um computador, de uma rede social, fingindo uma imagem que não é real, que não é verdadeira. Eles não são assim. Aí nós olhamos aqui e pensamos, nossa, fulano está bem, eu estou mal, aí eu tento melhorar também. Sabe, nós vivemos nesse mundo, é um mundo fake. Mas dentro da igreja nós precisamos encontrar um lugar de realidade, um lugar de verdade, um lugar sem máscaras, para que possamos ficar realmente conectados em Cristo. Amém? Isso é igreja, sem julgamento, porque Jesus mesmo não julgou. Amém? Vocês lembram quando Jesus esteve com aquela mulher pega em flagrante adultério? Jesus restaurou a mulher sem falar nada para ela. Ele só perguntou onde estão seus acusadores. Isso foi suficiente para restaurar aquela mulher, para conectar aquela mulher, porque finalmente alguém olhou para ela, alguém ouviu ela, alguém viu ela chorando. Isso foi suficiente para aquela mulher ter um encontro com Cristo. Porque a religiosidade só culpa, a religiosidade só joga pedra, a religiosidade só diz que você está errado, mas Cristo olha para você e te absolve. Amém? Então é isso que nós precisamos buscar. Tem muitas pessoas se escondendo dentro da igreja, dentro das igrejas, e a igreja não pode ser um esconderijo, amém? A igreja é um lugar de voar, é um lugar de fluir no Espírito. A igreja é um lugar de propósito, é de viver coisas grandes. A igreja é um lugar de liberdade, amém? E não de esconderijo. Você está na igreja por isso, porque você nasceu de novo, porque você nasceu do Espírito, né? Quando Jesus esteve com Nicodemos, Jesus disse: Nicodemos, que são nascidos do Espírito, são igual o vento, não sabe de onde vem nem para onde vão. Deixa o vento soprar e você vai sem medo, sem culpa, sem vergonha. Seja guiado pelo Espírito de Deus, amém? Então nós precisamos entender isso. Às vezes nós buscamos algumas coisas por medo e acabamos nos escravizando nesse medo. Às vezes nós aceitamos alguma coisa por medo e acabamos ficando escravos daquilo. Às vezes nós aceitamos algumas coisas por culpa. Eu não sei se você já aceitou algumas coisas por culpa. E aí presta atenção como que o diabo vai nos escravizando e nos prendendo. Se tem uma culpa em você, se tem uma culpa, o diabo vai trabalhar para te prender e te escravizar naquela culpa.
E todas as vezes que você quiser sair daquele lugar de culpa, vai aparecer alguém para prender você naquele lugar. Ah, mas você não é crente? Ah, você não é isso? Ah, então você não pode fazer isso. E de repente é algo até que você pode fazer, mas tem tanta culpa presa dentro de você que você não consegue reagir. E aí o inimigo vai nos prendendo nessa culpa, vai nos prendendo nesse medo. Quantas igrejas que a gente vê, né? Hoje a pessoa assim, eu conheço pessoas que chegaram para mim, pastor, e disseram assim: ah, eu tentei sair daquela igreja, mas quando eu falei que eu ia sair daquela igreja, o pastor falou que se eu saísse o diabo ia me pegar. Aí eu fiquei, porque eu tenho medo do diabo. Mas sabe, irmãos, e não são poucas as pessoas que estão aprisionadas dentro das igrejas. Por quê? Porque esse é um sentimento que o diabo usa para nos aprisionar. Amém? Às vezes não tem a ver com pecado, mas tem a ver com alguma perda que você teve, e aí você fica refém de uma culpa. Ah, se eu tivesse cuidado melhor. Ah, se eu tivesse dado mais atenção. Eu dou esse testemunho da minha mãe. Eu dou esse testemunho da minha mãe com muita liberdade, amém? Mas você sabe quem foi o culpado da morte da minha mãe? Eu. Por causa da minha rebeldia, a minha mãe foi levada para que eu acordasse. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse aceitado Jesus antes, tivesse liberado o meu coração, minha mãe não precisaria ter morrido, para que eu acordasse para o Evangelho, para o propósito que Deus tinha na minha vida. Agora pergunta se eu lido isso com culpa. Não, minha mãe está num lugar muito melhor que o meu, e foi antes, e foi na bênção. Acabou. Sabe, você tem que entender que não existe culpa sobre você. Existem coisas que você fez que talvez desencadearam alguma coisa difícil, uma coisa ruim, mas isso não torna você culpado, amém? Amém? Então às vezes a gente vive aprisionado por isso, por frustração, né, por fraqueza, por decepção. Tantas pessoas aprisionadas, né, em culpa, em medo, por decepção. O pastor estava falando aqui, né, quem lavar a louça vai estar desencalhando, né? Mas quantas mulheres que estão encalhadas? Não, só mulheres, não, homens encalhados também, tá bom? Tem mais mulher encalhada do que homem, né, gente? Mas tem muito homem encalhado também. Mas quantas pessoas encalhadas que simplesmente não querem tentar mais? Por quê? Porque tem medo de que não dê certo novamente. Não é? A pessoa fala, eu não vou tentar mais não, porque eu já errei, já não deu certo, então eu não vou tentar novamente. Quantas pessoas perderam tudo financeiramente, a pessoa fala assim, não, hoje eu não vou arriscar mais, eu não vou mais abrir uma empresa, eu não vou fazer mais isso, porque eu tenho medo que não dê certo, porque eu vou falir de novo. Deixa eu falar uma coisa para você, esse sentimento é do diabo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz que nós não podemos ficar aprisionados ao espírito do medo. Esse medo é um espírito que às vezes nos aprisiona, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo esse medo, toda essa prisão, amém? Às vezes são situações que nós não conseguimos vencer, simplesmente porque estamos aprisionados a um medo, por causa de uma frustração, por causa de uma traição, uma culpa, por causa de algo que nós fizemos e que não deu certo. Só que nós precisamos entender que conectados em Cristo, nós precisamos viver uma vida nova. Amém? Quando Jesus ele vai para a casa de Marta e Maria, quando ele vai para Betânia, vocês lembram do texto, quando Jesus entra em Betânia? Ali tem a casa de Lázaro e tem Marta e Maria. É uma casa que não tem paternidade, porque é uma casa de duas irmãs e um irmão, e não tem pai e não tem mãe. E não tem nenhum irmão casado e nenhuma irmã casada. Então são 3 irmãos numa casa onde não tem pai, onde não tem mãe. E aí você entra naquela casa e você vê 2 pessoas diferentes, Marta e Maria. Uma está aprisionada ao ativismo, está aprisionada à ansiedade, está aprisionada às preocupações, e a outra está completamente livre na presença de Deus. Sabe, às vezes assim dentro de uma igreja, a gente consegue ver isso tudo. Existem pessoas que estão descontando o seu interior, as suas fraquezas interiores na ansiedade. Estão trabalhando muito, estão querendo fazer muita coisa. Às vezes as pessoas chegam e querem descontar essa ansiedade trabalhando para Deus, fazendo alguma coisa para Deus. Mas tudo isso é esconderijo.
Tudo isso é porque você não quer lidar com aquele interior seu, não quer colocar para fora, não quer tratar isso e não quer deixar o Espírito Santo curar. Então nós precisamos verdadeiramente nos conectar com Cristo, amém? E viver esse tempo e viver esse melhor de Deus para as nossas vidas, amém? Aleluia. Independente do que aconteceu, independente do que aconteceu na sua vida, você pode viver uma vida sem medo, sem culpa e sem vergonha de nada. Sem nada, sem vergonha de nada. E nós percebemos tanto, né, nos adolescentes hoje em dia, às vezes essa questão da vergonha é uma questão que nos últimos tempos tem tomado conta, sabe? Dos adolescentes, dos jovens. Porque eu tenho vergonha, porque eu sou feio, porque eu sou feia, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, ou porque eu não tenho, ou porque eu tenho demais. Eu tenho... Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, eu tinha tudo para ser um cara complexado. Porque pensa num povo que é feio, é o tal do alemão quando nasce. Pastor? Alemão é assim, até os 11 anos ele cresce como se fosse adulto já. Eu tinha 11 anos que eu tinha 1,80 m já. E aí 11 anos aquele parecia um bambu esticado. E aí começa a engrossar a voz e você é fininho e comprido e aquela coisa horrível, pescoçudo. Meu Deus do céu, irmãos do céu. Só Jesus para dar graça. Mas a gente percebe que essas vergonhas elas vão tomando conta da nossa vida e nós perdemos a nossa identidade em Cristo. E em Cristo nós somos filhos, nós somos conectados a Ele. Nós somos uma nova criatura em Cristo para viver livres de toda acusação do diabo, de toda vergonha, de toda culpa, amém? Às vezes estamos aprisionados numa culpa que está lá atrás, uma coisa que aconteceu lá atrás. Irmão, se liberta em nome de Jesus, não importa se você foi culpado, se você não foi, se aconteceu por sua causa, se não aconteceu por sua causa, se liberte da culpa e viva uma nova vida em Cristo, porque em Cristo todos os dias nós somos perdoados, em Cristo o sangue de Jesus nos perdoa de todo e qualquer pecado. E não tem culpa, amém? Então esses sentimentos eles não podem prevalecer sobre nós, eles não podem prevalecer. Todas as vezes que nós sentimos isso, deixa eu falar uma coisa para você, a psicologia, ela diz que não importa se é verdade ou se é mentira, importa é o que eu sinto, porque às vezes não é verdade, não é? Às vezes o medo é um fantasma que nós criamos, não é verdade? Nós criamos fantasmas, assim como os discípulos estavam no barco e Jesus estava andando sobre as águas, e aí os discípulos olharam e disseram, é um fantasma. Às vezes nós criamos fantasmas, às vezes nós transformamos o próprio Cristo em fantasma, como os discípulos transformaram. A Bíblia diz que eles ficaram tomados de medo, e o medo fez eles enxergarem Cristo como se fosse um fantasma. Às vezes nós criamos fantasmas que não existem, e esses fantasmas eles querem dominar a nossa vida, e vão nos tornando acovardados, e não pregamos o evangelho. Eu não posso, eu tenho medo, eu não consigo, fantasma que nós vamos criando, e não conseguimos avançar. Às vezes esses fantasmas nos impedem de viver o plano e o projeto de Deus. Sabe, você precisa destruir esses fantasmas. 95% dos seus medos não existem, são irreais, você criou na sua mente, você fantasiou. Você lembra quando você era pequeno, que você tinha medo que tinha um bicho debaixo da cama? Você não tinha medo. Aí você olhava debaixo da cama, não olhava? Sim ou não? Você é corajoso, você enfrenta o medo, amém? Aí você olhava debaixo da cama, não tinha nada, aí você volta a dormir. 2 minutos depois você imagina que o bicho está lá de novo. Aí você olha de novo, ou você vai acender a luz e olha e não tem nada. Aí você apaga a luz, vai dormir, você imagina que o bicho está lá de novo. Por quê? Porque nós criamos fantasmas. Nós criamos isso por causa de Adão e Eva, por causa desses sentimentos que vieram. Não sei se você já andou por um lugar escuro e imaginou que tem uma pessoa atrás de você. Sim ou não? Aí você olha para trás e você não vê ninguém, correto? Aí o medo vai embora? Não! Você dá mais 2 passos e imagina que tem alguém. Quando você aperta o passo, parece que você escuta a pessoa correndo atrás de você. Aí você corre mais rápido, aí você... Não é assim?
Porque nós criamos fantasmas. Esses fantasmas você cria em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. Você começa a criar fantasmas e os fantasmas começam a dominar você. E esses fantasmas são os mesmos fantasmas que atormentaram Adão lá no jardim. Ele começou a enxergar as possibilidades de Deus descer lá e fazer alguma coisa contra ele e bater nele, sei lá que fantasma que Adão criou, mas ele criou algum fantasma porque ele se escondeu. E às vezes nós criamos fantasmas e nos escondemos. Para de criar fantasmas na sua vida, amém? Está entendendo ou não? Glória a Deus, amém. Então todos esses vazios que nós sentimos, que nos causam esses sentimentos, é porque na verdade não estamos conectados totalmente com Cristo. Então quando esses sentimentos eles nos dominam, é porque nós não estamos totalmente conectados com Cristo. Amém? Olha só, Gênesis capítulo 3, verso 7, vamos voltar lá. Diz assim, ó. E já estou encerrando, tá, gente? Amém? Diz assim, ó, Gênesis capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Faltava algo. Eles sentiram que faltava alguma coisa. Amém? Esse sentimento de que falta alguma coisa dentro de nós vai fazer com que a gente vá buscar alguma coisa em outro lugar. Só que esse lugar, onde parece que falta alguma coisa, só Cristo pode preencher. Amém? Não adianta buscar em outro lugar. Não adianta buscar outra coisa. Esse lugar só Cristo pode preencher. Então, às vezes vem ciúme, né? Vem esses perfeccionismo, vem a religiosidade, vem excessos. Nós compensamos a falta com excesso. Todas as vezes que você perceber um excesso na sua vida, presta atenção que isso pode virar uma chave para você, amém? Todas as vezes que você perceber que você tem vontade de ficar fazendo alguma coisa por muito tempo, é porque falta alguma outra coisa. Quando a mulher, aqui não, né? Mas quando uma mulher ela tem um vazio dentro dela, está com ansiedade, ela vai para o shopping gastar, né? Ela vai gastar, ela vai comprar, ela vai para a rede social. Por quê? Porque falta. Todas as vezes que falta, eu quero compensar com outras coisas. Então, quando você estiver muito focado em querer jogar, ficar no celular jogando toda hora, ficar muito no WhatsApp, ficar muito não sei onde, é porque está faltando alguma coisa. E eles tentaram compensar essa falta com as folhas de figueira. Deixa eu falar uma coisa para você, não vai funcionar. Tá bom? Não funciona. É melhor se conectar com Ele, porque nele tem toda a provisão, amém? Em Cristo tem toda a provisão. Você conectado com Cristo, você não tem falta de nada. Por isso que Jesus disse, né? A minha paz eu vou, não vos dou como o mundo dá. Mas essa paz que preenche tudo. Amém? Glória a Deus. Então reconhecer as falhas, reconhecer as fraquezas, ainda assim, não é suficiente para que a gente seja totalmente curado. Porque Judas também reconheceu as falhas. Você percebe que no início aqui eu falei que nós precisamos, além de reconhecer, nós precisamos estar em contato com o corpo, estar ligado com o corpo. E além de reconhecer, nós precisamos ir até alguém e conversar com alguém e falar com alguém, colocar isso para fora, para que a gente possa ser curado desses esconderijos que nós vamos criando na alma. Isso é corpo de Cristo. Então você pode até reconhecer que você está errado, mas isso não significa que você vai ser curado. Você pode até reconhecer algumas áreas da sua vida que precisam de um toque de Deus, que precisam de uma presença de Deus, que precisam ser preenchidas por Deus. Você pode até reconhecer que você às vezes vive prisioneiro do medo, da culpa, da vergonha, mas só reconhecer não é suficiente para ser curado. Você precisa reconhecer e precisa confessar, e precisa estar com alguém, precisa receber uma ministração de alguém, porque isso cura, isso é a igreja. Amém. Amém. Então nós precisamos entender isso, que esconderijos não resolvem, mesmo que a gente confesse, não é o suficiente para Deus, precisamos confessar para mais alguém. Por isso que Tiago 5,16 diz, fala a respeito de um princípio, né? Confessai vossas culpas uns aos outros para serem
curados. Não fala a respeito de perdão, fala a respeito de cura. E ali o termo grego é piratoma, se não me engano, que significa curados por dentro, significa trauma, significa uma cura, que ela não é uma cura física somente, é uma cura emocional, uma cura da alma, uma cura completa. Amém? Não tenha medo, não tenha vergonha, saia dos esconderijos, amém? Saia para ser restaurado. Se Adão tivesse enfrentado, assumido as suas imperfeições, ele teria sido curado. Amém? 4 tipos de pessoas que nunca alcançam uma cura. Nunca. Primeiro, aquela que acredita que está sempre certa. Segundo, aquela que acha que os outros é que precisam ser curados. Aquela que ela tenta mudar Deus e ela não quer que Deus a mude por dentro. E aquela que não quer enfrentar os seus problemas. E nesse ponto 4 aqui é o principal. A maioria de nós não quer enfrentar os problemas. Nós não queremos enfrentar. Nós temos dificuldade com os enfrentamentos. Talvez nós não temos dificuldades com o reconhecimento, mas nós temos dificuldades com o enfrentamento. Por isso tantas pessoas aprisionadas na mão de Satanás, até mesmo dentro das igrejas. Por isso que muitas pessoas estão em cativeiro, até mesmo dentro das igrejas, porque elas estão aprisionadas dentro das igrejas. Preste atenção, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram libertos do Egito, amém? Moisés foi lá e libertou o povo do Egito, tirou o povo do Egito e colocou o povo de Deus aonde? Na Canaã? Não, colocou no deserto. Sabe esse processo? Você foi livre das mãos de Satanás, amém? Quando você aceitou Jesus, o escrito de dívida foi rasgado. Você foi livre das garras de Satanás. Você foi livre da mão de Satanás. Só que agora você precisa atravessar o deserto. E atravessar o deserto é mais complicado do que sair das mãos de Satanás. Porque das mãos de Satanás Cristo te liberta. Mas o deserto quem precisa enfrentar é você. E no deserto tem gigantes. E você nem sabia que eles estavam lá. Porque Deus não avisou antes, quando tirou o povo do Egito. Deus disse: eu vou tirar vocês do Egito e vou colocar vocês na terra que mana leite e mel. Mas Deus não falou que ia ter gigante no caminho. E nós estamos nesse lugar, caminhando em direção a essa Canaã, enfrentando os gigantes. Mas esse lugar não é um lugar de medo. Nós temos que enfrentar esses gigantes. Nós temos que derrubar essas muralhas que se levantam contra nós. Amém? E é nesse processo que nós começamos a enxergar tantas coisas, a ponto de às vezes nos comportarmos como aquele povo que queria voltar para o Egito. Por quê? Porque eles não queriam enfrentar os seus medos e os seus problemas, preferiram voltar para a escravidão. Quantas pessoas voltando para a escravidão de Satanás, com medo de enfrentar os seus problemas, com medo de batalhar contra o seu próprio eu, os medos que se levantam, os fantasmas que se levantam, as culpas que se levantam. Mas Deus está me chamando para um tempo onde nós vamos romper com tudo isso, amém? Vamos romper com tudo isso e vamos andar, e vamos avançar, e vamos crescer, e vamos viver dias melhores, sabe? Chega de cativeiro na nossa alma, chega de prisões na alma, que nos impedem de viver o propósito de Deus, de viver o melhor de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar você de uma maneira extraordinária, mas às vezes o maior impedimento está dentro de nós. E aí Deus está falando: vai meu filho, vai dar certo, vai, faz, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, não te assombres, não te assustes, eu sou o Senhor. Se você pisar na água você não vai afundar, se você pisar no fogo você não vai se queimar, eu estou contigo, vai. E aí às vezes a gente, não sei, vai igual o Gideão, né? Não, Deus precisa confirmar, né? Aí Deus confirma, e Deus precisa reconfirmar, e Deus precisa confirmar de novo. A gente fica nesses processos e não consegue avançar. Amém? Nós precisamos parar de nos esconder, parar de dar voz para sentimentos que nos bloqueiam, sentimentos que nos bloqueiam. E deixa eu falar uma coisa para você: esses sentimentos são por causa do pecado. Eles não são da sua natureza verdadeira. Eles não são da sua natureza recriada em Cristo Jesus.
Medo não é dessa natureza, culpa não é dessa natureza, vergonha não é dessa natureza. Não é da natureza de Deus. A natureza de Deus, ela quer que você seja livre. Quer que você não tenha nenhum cativeiro na alma, nenhuma prisão emocional. Amém? Nenhuma prisão emocional barrando você, nada impedindo você de crescer, nada impedindo você de prosperar, nada impedindo você de casar, nada impedindo você de ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas, ministerial, emocional, sentimental, casamento, família, negócios, tudo. Porque essa é a vontade de Deus. Eu não consigo enxergar um Deus que tem uma vontade diferente dessa. Por muito tempo nós aprendemos que, antigamente a igreja era do cristão sofredor, vai gemendo, geme e chora, e meu Deus do céu, e é só luta, é só sofrimento. Não, irmãos, em meio a todas essas lutas que nós temos paz com Ele, nós temos crescimento, e nós vamos avançar, e nós vamos prosperar, porque essas coisas não podem nos parar e não podem nos bloquear. Amém? Chega de medo, chega de insegurança. Chega de você ser carregado pela sua vergonha e sua insegurança e sua culpa. Tem dificuldade para tomar decisão. Meu Deus, não sei se eu vou fazer. Não sei, fica um ano para tomar uma decisão. Tem dificuldade de falar não consegue falar não. A pessoa chega para você, pede dinheiro emprestado, você não pode, você empresta. Por quê? Porque você tem culpa dentro de você. Você fala, se não emprestar, o que ela vai pensar de mim? O que vai ser? Não sei o que, fica com aquela culpa, fica com aquele medo do que vão pensar. Aí fica, meu Deus, e aí a gente é tomado por exploradores que vão nos colocando em cativeiro. Quantas vezes você já disse sim e você deveria ter dito não? Não aconteceu com você, né? Nunca. Se eu pular essa parte aqui. Então às vezes a gente tem dificuldade para se posicionar como filho de Deus. Por quê? Porque esses sentimentos parecem que são maiores do que a nossa convicção de fé. A convicção de fé que nós temos que Cristo Jesus nos resgatou e nos libertou desse pecado, amém? Então a convicção de fé nunca pode ser dominada por um sentimento. A convicção de fé que nós temos não pode ser dominada pelo medo, pela culpa, pela vergonha, ou pela dificuldade para falar não, porque tem a ver com isso, ou pela dificuldade em se posicionar, ou por timidez, ou por complexo de inferioridade, ou por medo de tomar uma decisão, por medo de falar não. Chega disso, irmãos. Eu vejo muitos jovens aqui, meu Deus, sabe, se eu tivesse essa realidade hoje sobre a minha vida que eu tenho quando eu tinha a idade de vocês aí, 20 e poucos anos, aonde estaria hoje? Quantas vezes eu fui parado por causa desses sentimentos? E hoje eu descubro que era uma cortina de fumaça que Satanás colocou na minha frente para me enganar. Não é isso que Pedro diz, é isso que o diabo, vosso adversário, ruge como um leão ao vosso derredor. Mas na verdade ele é um gatinho, ele só ruge como um leão para te assustar. Porque o leão é Jesus, o leão da tribo de Judá, amém? O diabo ele ruge como um leão, por quê? Porque ele cria um personagem que ele não tem, ele mostra uma força que não existe, amém? E às vezes nós nos deixamos ser dominados por isso, por esse rugido, por esse suposto leão que está em algum lugar e que na verdade é uma enganação, é um leão fake, amém? Glória a Deus. Todas as vezes que nós estamos sentindo vergonha, nós estamos nos rebaixando ao nível das outras pessoas que tentam nos envergonhar. Todas as vezes que nós sentimos culpa, nós estamos nos condenando antes de sermos julgados. Todas as vezes que nós sentimos medo, nós estamos nos auto-sabotando. Estamos criando um lugar que vai nos prejudicar. Amém? Isaías capítulo 1, verso 18 diz assim. Eu já estou terminando, irmão. Já falei isso 2 vezes, né? Pegaram o violão, hora de encerrar, né? Não, já entendi. Olha só. Isaías capítulo 1, verso 18. Diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubres como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Sabe, é um convite de Jesus. Vinde, vamos conversar.
Vem conversar comigo, é um convite de Deus aqui. Vem conversar comigo, vem falar comigo. E é isso que Jesus ensinou no Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, é o nosso Paizinho. Vem falar comigo, vem conversar. Isaías está dizendo aqui, olha, se vocês viessem conversar comigo, eu sei dos pecados de vocês, mas eu posso transformar isso vai ficar, isso é vermelho, mas vai ficar alvo como a neve, vai ficar branco, é sujo, mas vai ficar limpo. Deus está falando, venha para a minha presença, não fuja da minha presença. Saia do esconderijo, fique nu na presença de Deus, seja livre e transparente, pare de fingir que está tudo bem. Só Cristo pode te libertar. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, eu vou orar por você. Quando o filho pródigo ele resolve voltar para casa, ele pensa lá no chiqueiro que ele está, lá naquela pocilga, né? Ele está lá. Aí quando ele pensa em voltar para casa, ele pensa assim: voltarei para minha casa, voltarei para minha casa. Ele sabe que ele está desconectado, né? E ele fala: eu vou voltar para minha casa para que eu me conecte novamente com meu pai. É assim que ele pensa? Não. Ele pensa assim: eu vou voltar para minha casa, e a partir desse momento então eu vou ser servo do meu pai, porque eu direi ao meu pai: meu pai, me trate como um dos seus trabalhadores, porque já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele volta com uma intenção de se conectar com o pai, mas agora como um trabalhador do pai, como um trabalhador daquela fazenda. Mas quando o pai de longe vê o filho, o pai abre os braços e grita: meu filho voltou. E o pai recebe ele como filho. Amém? E é assim que Cristo nos recebe sempre. É assim que nós somos conectados com Cristo sempre, como filhos amados, independente do que aconteceu, independente da culpa, porque aquele menino, ele estava se sentindo culpado, ele estava envergonhado, estava com medo do pai. Mas uma coisa ele fez, pastor: ele enfrentou a vergonha, ele enfrentou o medo, ele enfrentou a culpa e ele voltou para a casa do pai. E isso fez com que a vida dele fosse transformada. Não saia da casa do pai, permaneça lá. Se sair, volte correndo para lá. Não permita que esses sentimentos te afastem de Deus. Não permite com que esses sentimentos que o filho pródigo sentiu e disse assim: eu vou voltar lá e ele vai me tratar como um servo. Não, nada vai mudar, amém? Nada vai mudar. Deus vai continuar te enxergando como um filho. A sua filiação não vai ser rasgada, não vai ser anulada, não vai ser cancelada. Ela vai permanecer. Uma vez filho, sempre filho. Você continua sendo filho. Não pode permitir que nenhuma culpa, nenhum medo e nenhuma vergonha domine você. Você continua sendo filho. Amém? Deixa eu pedir para a pastora Janete orar aqui por nós, em nome de Jesus. Pastora, ora aqui um pouquinho, depois eu oro. Amém. Feche seus olhos. Paizinho amado, estamos aqui, aleluia, com essa sensação maravilhosa de saber que o Senhor, o nosso Pai, está aqui e quer nos curar, quer nos reconectar, quer novamente, verdadeiramente nos dizer que nos ama. Que você possa ter isso na sua mente, no seu coração, que o seu Pai está aqui, Ele te ama incondicionalmente, independente do que aconteceu, independente das suas culpas, dos seus erros ou das suas falhas. Coloca a mão no seu coração nessa hora. Paizinho amado, estamos aqui. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha e sonde cada coração neste momento. Tu sabes e conheces, quadrinhas, Senhor, o nosso coração. Venha de encontro, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos, a intenção, Pai, do nosso coração. Mas nós pedimos que o Senhor venha mesmo e faça uma limpeza por completo, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade, amado Espírito.
deixávamos ninguém entrar. Mas nessa noite, eu creio que o Senhor descortinou, Pai. Eu creio que o Senhor reconectou. O Senhor verdadeiramente pegou os nossos corações e reconectou contigo. Então eu sei que o Senhor tem liberdade. E que você que está aqui nessa noite tenha liberdade. Pense no seu íntimo, naquilo que você queira ser liberto nessa hora. Lance os seus pensamentos ao Senhor, para que Ele venha e leve para Ele e verdadeiramente te cure, te restaure, te dê a paz que excede todo entendimento humano. Oh Pai, vem Espírito agora, cura, liberta, vem. Amado Espírito, vem neste lugar, vem nos corações que estão sedentos, que estão queimando por ti, querem um toque especial, uma libertação diferente, um toque extraordinário do Senhor. Vem no nosso meio agora e faça a tua vontade, faça essa reconexão conosco, Pai, e que nós possamos estar totalmente ligados no Senhor, que nós não venhamos mais querer sair. Não deixa-nos sair daqui da mesma forma, mas venha, queima nos nossos corações esse sentimento de mudança, esse sentimento de cura completa, Pai. Obrigada, Pai, obrigada pelo teu toque, obrigada pelo teu carinho, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua cura, obrigada, Senhor. Se derrame na presença dele, sem máscara, sem mácula. Abre o seu coração, rasga o seu coração, diga a ele tua crença contigo. Se você sentir desejo, necessidade, ainda que nesses dias pedir, procure alguém, fale com esse alguém, conte todas as suas mágoas, confesse ao Senhor, ore junto com alguém, faça essa conexão valer a pena cada dia da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração e faça essa oração junto comigo. Repita assim comigo. Fala, Senhor Jesus. Mais alto, irmãos. Fala, Senhor Jesus. Eu creio que esses sentimentos de culpa, de medo, de vergonha, eles não podem serem maior do que a tua presença em mim. Nessa noite, eu declaro, em nome de Jesus, que eu lanço sobre a cruz de Cristo todos os medos, toda a culpa e toda a vergonha, e assumo a minha identidade de filho de Deus através de Cristo Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Agora pode ir. Quero que você entre em adoração na presença do Senhor. Oh Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, te bendizemos, Senhor Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, aleluia. O louvor liberta e a unção do Senhor quebra o jugo, aleluia.
Deus já tem quebrado os julgos nessa noite, mas o Senhor ainda quer continuar operando. Apenas se coloque diante dele, apenas abra o seu coração. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando e acalma o meu pensar. Me levas pelo O pastor falou sobre medo, sobre vergonha, timidez. Vença isso. Você já colocou sua mão no seu coração, já declarou. Mas eu me sinto impulsionado pelo Espírito Santo de chamar você a vir aqui na frente, estar aqui diante do Senhor. Nós vamos orar por você. Vou chamar o pastor para orar aqui também. Nós vamos estar orando pela tua vida. Você precisa que Deus toque na sua vida nessa noite. Saia de onde você estiver, vem aqui à frente. Nós vamos ministrar sobre a tua vida.
cura de Deus, libertação de Deus, renovo de Deus. Dê um passo de fé e de coragem. Nós vamos orar por você nesse momento. Sai do seu lugar. Vem aqui, tenha coragem de vir aqui. Simplesmente para dizer: Senhor, eu estou aqui para receber de Ti o que o Senhor tem para mim nessa noite. Para o Senhor desprender algo que ainda está no meu coração. Eu quero ser tocado pela glória do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você. Senhor, aleluia. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, entra aqui, Senhor. Quebra os laços, quebra todas as cadeias que ainda tem, ó Deus, tirado a alegria, a paz desse coração que tem te buscado, aleluia. Em nome de Jesus, seja abençoada, seja liberta, seja transformada, seja curada, seja em nome de Jesus, aleluia, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, todas as cadeias caiam por terra, sejam quebradas, sejam destruídas, em nome de Jesus, Pai, porque ela está tendo humildade, Senhor, de te buscar, ela está tendo humildade de se render a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Deus, faça a obra que só o Senhor pode fazer, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor ainda quer curar outras vidas, o Senhor ainda quer tocar outras vidas. Ai, que subi cantará, mandará, seremenei. Armini, sirimi, cantaré, mandará, seremenai. Oh, yandará, massuri, me cantaré, mas. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor. Venha com poder e unção, Senhor, neste lugar. Venha com poder e unção, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Venha quebrar cadeias, Senhor. Venha quebrar cadeias, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Mariandara, Massuri, me cantará, mandará. Oh, Senhor da glória. Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, te bendizemos, Senhor Jesus, seja exaltado, Senhor, neste lugar, aleluia. Oh, aleluia, Senhor, te adoramos. Oh, Jesus, visita, Senhor, aleluia. Visita, Senhor, essas vidas, Senhor, com Teu poder, com Tua graça, Senhor Jesus. Toca agora, Senhor, aonde nós não podemos tocar. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor. Visita, Senhor, com a Tua unção. Visita, Senhor, com a Tua glória. Ó Deus, todos aqueles que com o coração quebrantado se colocam diante de Ti nessa noite, aleluia. Em nome de Jesus, 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 aleluia. As minhas vestes brancas
minhas vestes brancas, só de esperando vem. Vamos dançar no seja livre, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Pois não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra
Senhor Jesus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Podem se assentar nesse momento. Que o Senhor seja engrandecido neste lugar. Que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Retiro é o momento de nós estarmos em comunhão, uma comunhão mais íntima, mais profunda com Deus, mas também com os nossos irmãos em Cristo. Retiro é o momento de nós exercitarmos valores da fé, que muitas vezes a gente não exercita lá fora, mas a gente acaba exercitando aqui, para exercitar lá fora depois, né? Cooperação é um deles. Temos que cooperar uns com os outros, né? Então eu peço a cooperação de todos, queridos. Se todos nós estivermos juntos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, esse retiro vai ser bênção cada dia e cada dia mais. A cada culto Deus vai mandar mais unção, mais poder, mais virtude, mais fluir da sua palavra. Nós temos que estar juntos, unidos, né? Então às vezes, coisas simples como a Lawane está fazendo aqui agora, limpar o chão, ajudar a limpar um banheiro, ajudar a organizar um quarto, né? Ajudar a arrumar as cadeiras, chegarmos no horário para os eventos, às vezes por um café da manhã, por um almoço, por uma janta, cooperarmos. Isso tudo são atitudes pequenas, mas que se tornam grandes porque somam com o todo e faz com que tudo seja organizado. O teu Deus, o meu Deus é um Deus organizado. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Ele colocou o ideal do descanso no nosso coração, embora ele não precise descansar, mas ele colocou o descanso para nós. Então até descanso tem para nós, mas tudo tem que ser organizado. Deus é um Deus de etapas, Ele não faz tudo de uma vez só. Ele fez algo no primeiro dia, depois no segundo dia Ele fez algo diferente, e assim Ele foi fazendo. Então nós temos que respeitar as etapas da nossa vida. Então tem coisas que Deus vai fazer hoje, tem coisas que Deus vai fazer amanhã, tem coisas que Deus vai fazer depois de amanhã. Por quê? Porque Ele é um Deus que faz tudo no tempo certo. Deus não adianta, Deus não atrasa, Ele faz tudo exato, né? Quando o pastor estava pregando, ele estava falando que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. Uma coisa é a gente se libertar de um ambiente, a outra é a gente se libertar dos valores do ambiente. E isso é um processo que demanda um deserto, que demanda tempo com Deus, né? E o que aconteceu hoje foi um processo de libertação. Deus tratando de situações que foram plantadas lá atrás, que estão afetando hoje as nossas vidas,
medo, vergonha, tantas coisas que às vezes estão dentro de nós. Mas o Senhor, Ele vai tirando, Ele vai tratando, Ele vai removendo à medida que a gente permite. Porque Deus também não dá um chute no teu coração e invade. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei e contigo cearei, né? E cearei contigo. Então Deus quer sentar contigo. Cear significa um ambiente de intimidade. A ceia, o sentar diante de uma mesa, é para os íntimos. Deus quer ter intimidade com você. A pergunta é: você quer ter intimidade com Deus? Quem quer ter intimidade com Deus? Então a gente tem que se libertar dessas coisas, né? Que muitas vezes nos prendem no erro. Religiosismo, né? Quanto religiosismo dentro das igrejas. E o Senhor está libertando o povo disso hoje. Quanta visão errada de motivações no sentido de ser igreja, né? E o Senhor está trazendo a igreja na sua essência, aonde eu entendo que eu sou servo desse Senhor e eu tenho que ter alegria em servir, né? Então que nós possamos desenvolver isso cada dia e cada dia mais. Eu não sei se o Mateus, cadê o Mateus? Aí ainda atrás. Já falou alguma coisa sobre gincana, essas expressões? Depois. Então nesse momento, Nicole quer falar alguma coisa? Quem quer louvar o Senhor? Quem quer fazer aquilo que a Nicole falou de louvar com mais? Então, aí é com você, Nicole, né?